Boa tarde. Vamos dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E nesse dia tão especial de véspera de Natal, onde desejamos a todos que nos têm acompanhado nesses estudos muita paz, muita harmonia e que, sobretudo, estejamos cada vez mais sensíveis às aberturas do coração para a ação do Evangelho do Cristo, daquilo que nós aprendemos na revelação espírita como sendo, de fato, o momento mais importante da nossa caminhada evolutiva, essa na qual marcamos esse encontro com o Consolador, prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Vamos, assim, hoje, dando prosseguimento aos estudos do livro Psicologia da Gratidão, abordaremos no capítulo 4 aplicativos gratulatórios. É um dos itens que fazem parte do capítulo 4 e que nós vamos abordar alguns tópicos que separamos, lembrando sempre que o objetivo maior desses estudos é incentivar a leitura de todo o livro, de possibilitar, através de alguns comentários, despertar a atenção para o aprofundamento no conhecimento das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, vamos para a nossa introdução, com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Separamos apenas um parágrafo. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Então, vamos aqui fazer algumas observações para extrairmos do conteúdo profundo das palavras de Emmanuel algumas deduções que nos facilitem a percepção desses ensinos. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: o serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios. Vejamos bem aqui nesse primeiro ponto. A proposta da revelação espírita, como também a proposta do Evangelho do Cristo, é o despertar espiritual nosso. É a iluminação do nosso espírito, através da percepção da vida em termos de amplitude, envolvendo tanto as questões e a vida de ordem material quanto espiritual. E nesse trabalho há todo um esforço de ressignificação de inúmeros conteúdos que trazemos do nosso passado reencarnatório e que faz parte do nosso inconsciente. É a esse inconsciente que nos chama a necessidade de drenagem, de transcendência, de ressignificação, que Emmanuel aqui se refere ao dizer que a iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Como dá para deduzirmos, o trabalho de despertamento do nosso eu profundo, de iluminação da nossa mente, é um trabalho que precisamos arregaçar mangas para fazê-lo. Não é tarefa simples. Trata-se nada menos, nada mais do que
a transcendência de todo o conteúdo psíquico, distanciado das leis divinas, em conflito com elas, o qual armazenamos através de inúmeras encarnações. E na presente oportunidade, temos recebido todos os instrumentos e o material adequado para realizar esse trabalho com êxito na presente encarnação. Esses instrumentos, essas possibilidades, encontramos a mão cheias na revelação espírita. E, sobretudo, agora que estamos aprofundando o entendimento na psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles. Vamos, então, para o primeiro enfoque que separamos desse tema para essa tarde. Herdeiro das experiências pessoais, o ser humano é convidado a crescer em cada etapa do seu processo de desenvolvimento ético e moral, experimentando pequenos valores que se transformam em significados profundos. Vamos analisar aqui esse teor desse primeiro slide para o nosso estudo. Veja, parece a sequência daquilo que vimos na introdução da mensagem de Emmanuel. E aqui é importante lembrarmos que na introdução do livro, dessa série de livros que Emmanuel comenta os textos bíblicos, Joana de Ângeles participa da apresentação da introdução do livro e faz uma referência precisa ao conteúdo psicológico exarado por Emmanuel em inúmeras mensagens e que estão na perfeita harmonia e compreensão desses textos que estamos estudando do livro Psicologia da Gratidão, como dos outros da série Psicológicas. Então, é importante lembrar que esse enfoque, eles se apoiam um no outro. Então, nós somos herdeiros das experiências vividas por nós no passado, as quais precisam agora receber uma ressignificação, receber, através desse entendimento novo que a doutrina espírita nos dá, uma mudança profunda naqueles valores que antes dávamos importância, que procurávamos, de alguma forma, mesmo que contrariando as leis divinas, iludirmos-nos em busca de uma felicidade que nunca alcançamos. Mas agora nós estamos recebendo uma oportunidade nova e, mais do que isso, as ferramentas necessárias para o melhor aproveitamento dessa oportunidade à luz da revelação espírita. Prossigamos. Redescobrir a solidariedade, participando ativamente dos labores coletivos e alinhando com os recursos da compreensão, da bondade e do entendimento fraternal em torno das deficiências e dificuldades dos outros. Ainda na infância psicológica, é conduta relevante e de alta magnitude. Muito importante aqui extrairmos alguns aspectos para uma melhor reflexão. À medida em que nós nos sensibilizamos pelo conhecimento da revelação espírita, a realidade da imortalidade da alma, da justiça de Deus, do amor e da misericórdia divinas,
naturalmente começam a ganhar maior campo de intensidade as virtudes associadas à caridade, à solidariedade, ao amor fraternal. E no exercício dessas virtudes, há uma consequência, como aqui é referido por Joana, de que os recursos da compreensão, da bondade e do entendimento fraternal em torno das deficiências e dificuldades dos outros é conduta relevante e de alta magnitude. No trabalho e no esforço nosso de espiritualização, na medida em que intensificamos ações no campo da caridade e da fraternidade, nós estamos também produzindo, em termos psíquicos, emocionais, aberturas de sintonia com os espíritos benfeitores que vêm associar-se a nós nesse trabalho de ressignificação de valores. E por isso Joana diz que a vivência dessa prática é conduta relevante e de alta magnitude. Prossigamos. Esse esforço faculta consciência ao ego sobre a sua responsabilidade de superar a sombra e vincular-se ao self em ação dinâmica, portadora de edificações significativas. Vamos comentar um pouco esse parágrafo que também aqui nos chamou muito a atenção. Quando Joana diz que esse esforço da aquisição de virtudes novas, do exercício da bondade, da fraternidade, faculta consciência ao ego. Porque muitas vezes, mesmo que comecemos a princípio nas ações do bem e da caridade, com algum tipo de recompensa, mesmo que espiritual, esse aspecto já ajuda-nos em termos de responsabilidade ao nosso ego. Porque ela diz assim: faculta consciência ao ego sobre a sua responsabilidade de superar a sombra. O esforço do começo da prática do bem, que mais adiante irá se caracterizar em termos de desprendimento, de abnegação, de caridade autêntica, tem desde o início do nosso esforço, aonde a presença do nosso ego ainda interfere, um valor positivo, que vai nos ajudando na superação da sombra e vinculando-nos ao self, em ação dinâmica portadora de edificações significativas. Prossigamos. Exercitando-se o sentimento gratulatório, automatiza-se o comportamento que se fixa no inconsciente, passando a exteriorizar-se noutras oportunidades sem nenhum esforço. E aqui nós poderíamos até dizer que maravilha, pelo menos o esforço que a princípio somos chamados a exercer na aquisição das virtudes, na vivência delas, depois de algum tempo, esse sentimento automatiza-se, torna-se ações que passamos a exercer sem haver mais presença de qualquer recompensa a nível de ego. O comportamento, então, se fixa no inconsciente, passando a exteriorizar-se noutras oportunidades sem nenhum esforço. É o que faz com que algumas pessoas que já estudaram e trabalharam muito no campo do bem
ao reencarnarem-se, mesmo sem estarem agora nutrindo-se do conhecimento libertador da doutrina espírita, e mesmo, muitas vezes, sem nem estar vinculado a nenhuma doutrina religiosa, são pessoas autenticamente abnegadas, fraternas, caridosas, porque elas já trazem no seu inconsciente, de forma automatizada, as conquistas espirituais que lhe marcam o espírito desde vidas anteriores. E isso certamente acontecerá conosco, que estejamos no esforço e no exercício agora, gerador de condicionamentos e de hábitos positivos e altruístas, que mais adiante, naturalmente, estarão no comando do nosso psiquismo. Ampliando o sentimento de gratidão, vale considerar-se a ternura que vem perdendo espaço no comportamento dos indivíduos, armados contra as ocorrências perturbadoras, e praticamente só é expressa nos relacionamentos mais íntimos. Joana aqui nos chama a atenção a isso que acontece com a grande maioria de pessoas que ainda não despertaram a percepção da vida em termos espirituais e que vivem em ações, sentimentos, atitudes condizentes com a percepção puramente humana, aonde normalmente compartilham apenas sentimentos elevados e bons com aqueles que fazem parte do seu círculo de parentesco mais aproximados. Mas, na medida em que em nós aflora e se desenvolve essa compreensão espiritual da vida, esse sentimento se amplia. E, é claro, associado profundamente à gratidão. E, desse modo, nós não nos limitaremos apenas ao círculo dos relacionamentos mais íntimos. Naturalmente, nós iremos passar a ver na humanidade como um todo a sequência dos relacionamentos de parentesco que não se limitarão mais à consanguinidade. É isso que naturalmente irá acontecendo conosco. Prossigamos. A ternura, no entanto, deveria ser uma conduta natural, irradiando gentileza e prazer na convivência, com tudo quanto cerca o indivíduo, a natureza e suas expressões. Os seres humanos, mesmo aqueles inamistosos, que são atormentados por conflitos. Então, Joana aqui nos chama a atenção, de forma muito positiva, ao fato de que, na verdade, desde que se esteja vivendo um equilíbrio emocional, sentimental, psicológico, a gentileza, a bondade flui com espontaneidade de nós. E, claro, envolveriam todas as pessoas do nosso relacionamento. E aqui ela ainda vai mais longe dizendo, até os seres humanos inamistosos, aqueles que, devido a desequilíbrios e conflitos íntimos e pessoais, são pessoas de difícil trato, mas que, mesmo sendo assim, não devemos lhe poupar a gentileza e a ternura, pelo conhecimento que temos adquirido sobre a vida espiritual.
E sobre esse despertar do eu profundo, que é a matéria predominante nesse estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. A ternura é resultado da cultura e da vivência das ações superiores do amor, que estabelece paradigmas de conduta enobrecedora, externando-se em curiosos fenômenos de simpatia e de generosidade. Então, para nós que temos nos nutrido desse conteúdo, desse alimento espiritual que preenche todas as nossas reais necessidades, a ternura, Joana de Ângeles aqui coloca, como devemos ser, pelo resultado da cultura e da vivência das ações superiores do amor. Aqui é interessante quando ela diz que estabelece paradigmas na conduta enobrecedora, que estabelece modelos, padrões, face os hábitos adquiridos na percepção do bem, da paz e do amor, como sendo a base, o alicerce de todas as leis divinas, e que agora, pelo conhecimento da revelação espírita, nós passamos a nos nutrir. E a consequência, ela diz, externando-se em curiosos fenômenos de simpatia e de generosidade. É assim. A proporção em que nos percebemos em harmonia com as leis divinas, sob o amparo da espiritualidade elevada e benfeitora. Naturalmente, novos quadros e hábitos que se estabelecem em consonância com o conhecimento espiritual libertador fomentarão em nós a percepção natural do bem, da generosidade, da simpatia para com os outros. Se ainda nos dias presentes, ao nos encontrarmos com determinadas pessoas, afloram-nos sentimentos de antipatia, de aversão, somos chamados agora a refletir sobre a razão disso. A princípio, não responsabilizando aquele outro que seja alvo de um encontro conosco, mas de nós mesmos. Até que ponto temos nos nutrido e harmonizado com as leis do amor, da abnegação, da ternura? Porque esse tipo de sentimento que devemos ter para com todos. Não importa a pessoa com a qual estejamos lidando. Ela pode ser atormentada e desequilibrada, isso é com ela. Não deverá significar recebermos a carga vibratória de desequilíbrios dela e reagirmos com elementos de contenção ou de frieza. Não. Aqui nós somos chamados a sempre vivenciar aquilo de fato em que acreditamos e que passamos a nutrir o nosso psiquismo. A bondade, a misericórdia, a piedade, a ternura, como aqui é colocado por Joana. A ternura propõe a preocupação portadora de bem-estar quando se pensa no outro, buscando a melhor maneira de fazê-lo feliz, mantendo a comunicação jovial, os toques afetuosos, demonstrativos da necessidade da presença e da reciprocidade afetiva. Maravilhoso esse conteúdo, né? Esse parágrafo que separamos. Na medida em que nós nos sensibilizamos na vivência do bem, a ternura passa a ocupar um espaço aonde nós vibramos de nós amor e afeto aos outros
sobretudo aos nossos parentes e pessoas mais próximas, como sendo parte da nossa natureza, que agora sente-se bem em intermediar felicidade para os outros, porque a felicidade já terá sido trabalhada bem dentro de nós, mantendo uma comunicação jovial, toques afetuosos demonstrativos da necessidade da presença e da reciprocidade afetiva. Essa parte final aqui, claro, relativa àqueles que fazem parte do nosso campo de afeto mais próximo, aonde a natureza e a espontaneidade dos gestos, calcados no amor e na ternura, devem sempre estar presentes no nosso dia a dia. Prossigamos. Toda vez que a sombra mascara os sentimentos do indivíduo, impedindo que a realidade assome, a fuga mantém-no encarcerado no conveniente, naquilo que gostaria de ser, empurrando para o medo de ser desvelado, gerando conflito desnecessário e de fácil eliminação. Vamos analisar mais detidamente esse tópico. Toda vez que a sombra mascara os sentimentos do indivíduo, impedindo que a realidade assome, a fuga mantém encarcerado no conveniente. Como é que isso se dá? Para a grande maioria das pessoas, desconhecedoras da sua verdadeira natureza e que acham que a vida humana se limita ao berço, ao túmulo, do berço ao túmulo, tentam expressar sentimentos de abnegação, de ternura verdadeiros, mas, naturalmente, esses sentimentos vão envolvidos com uma teia de sombras, né, do inconsciente de desequilíbrio, aonde as nossas ações sempre tiveram um cálculo determinado de retorno. Fazíamos o bem procurando sempre ter certeza de receber o bem mais adiante. Ajudar alguma pessoa pelas possibilidades que ela ofereceria de depois nos ajudar também. Essas são as atitudes da sombra, aonde a presença ególatra do inconsciente de desequilíbrio se manifesta de forma sutil. E aí Joana diz, mantém-no encarcerado no conveniente. A pessoa que age assim não percebe que é presa de um jogo de interesses ególatras. E mais adiante Joana continua dizendo, naquilo que gostaria de ser, empurrando para o medo de ser desvelado, gerando conflito desnecessário e de fácil eliminação. De fato, o objetivo maior da nossa espiritualização, desses estudos que temos feito da série psicológica de Joana de Ângeles, é alcançarmos a possibilidade da vivência de um comportamento, de atitudes e de sentimentos autênticos e verdadeiros, alicerçados na lei do amor e que não sofra intromissão de um passado de sombras que já deveremos estar fazendo a devida transmutação. Já para a maioria das pessoas que se identificam com o próprio corpo e vivem na busca insana de recompensas para tudo aquilo que fazem de ordem material, elas vivem em muitos conflitos. Nas atitudes
e tentativas de caridade ou de fraternidade medem nitidamente o valor, a importância do que dão e do que poderão receber de retorno. Claro que às vezes esse retorno é apenas de forma sutil, mas presente, como o reconhecimento da sociedade, dos amigos, ou daqueles que presenciaram a atitude aparentemente de abnegação e de caridade que temos feito. Mas já no nosso caso, como diz o apóstolo Paulo, de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. De nós, a espiritualidade espera a aquisição verdadeira e profunda no Evangelho do Cristo das virtudes que passam a ser a nossa maior riqueza, satisfação e felicidade em exercer a bondade, a ternura, a caridade, não mais submetido a regras ególatras do mundo de sombras que já terá sido transmutado, mas sim dirigindo a nossa atenção e o nosso maior cuidado em estarmos na sintonia mais precisa com o espírito de abnegação e de amor proveniente dos espíritos do bem. Vamos para o nosso último slide do estudo dessa tarde. A sombra, sempre vigilante, está armada contra as aquisições novas e mecanismos de autodefesa para a sobrevivência, ocultando-se no ego. Nunca será demais o cuidado para a identificar e trabalhar, diluindo a sua influência. Então, essa é a questão. A sombra sempre vigilante. Por isso a recomendação do mestre, né? Orai e vigiai sempre. De estarmos atentos no dia a dia ao máximo de ações e de atitudes com a participação ativa da nossa consciência, da nossa presença de espírito, e não agindo por automação, de forma inconsciente. Porque a sombra está sempre vigilante, e ela está armada contra as aquisições novas. Ou seja, só no esforço contínuo e perseverante, como já dizia Emmanuel na introdução do nosso estudo, é que alcançamos essa iluminação interior que facultará para nós as percepções dos traços de sombra, mesmo quando tentem se ocultar em nosso psiquismo. E ao percebê-los, utilizando das ferramentas da oração, da meditação, da busca de consciência espiritual, e diluindo-os, e transcendendo-os, e procurando efetivamente vivenciar o amor e a caridade associados à abnegação, à renúncia, à humildade. Assim nós concluímos essas considerações desse estudo da tarde. Lembramos que estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que nos tenham acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações e uma boa tarde, um bom Natal para todos nós.